futebol e quero saber tudo sobre o meu esporte favorito. E aí, quer saber tudo sobre o futebol também? Vem com a gente! Futebol parte 1. Todo mundo sabe que o Brasil é o país do futebol. Dizem até que o brasileiro já nasce jogando. E a primeira palavra que ele fala não é papai nem mamãe. Bola! Artilheiro do papai! Goleiro da mamãe! Engraçado é que essa paixão nacional, o futebol, não nasceu no Brasil. Como assim? Que negócio é esse? Calma, eu explico. Uma bola falante? Ué, o que você queria numa história de futebol? Posso continuar? Claro, não dá bola pra ela. Por volta de 600 a.C., no Japão, já se disputava um jogo parecido com o futebol, chamado Kemari. O campo era quadrado, a bola feita de pele de cervo e participavam 8 jogadores. Ya! Puft! Honorável juiz, isso foi falta! Não foi honorável jogador adversário, foi karatê. Mas no ano 2197 a.C., na China, os militares já eram treinados com o jogo de bolas com os pés. Eles usavam uma bola de couro. As traves eram 2 estacas de bambu e o jogo se chamava Tsushu. Mas isso ainda não era futebol. Não, ainda não. Na Grécia Antiga, surgiu um parente distante do futebol, o Episcuros. Era disputado por 2 equipes de 12 a 14 atletas que jogavam no campo retangular, com uma bola feita de bexiga animal. Eu acho o gol assim mais clássico. Quantos jogadores? Futebol que é futebol tem 10 na linha, 1 no gol e o resto é torcida. Brasil! Uhul! Menos, Mônica, menos. Da Grécia foi para Roma e passou a se chamar Apasto. Vim, vi e venci. Também, o imperador só tem gladiadores no time dele. Na Idade Média, na França, se chamou Solé. Cadê a bola? Puxa, essa gorduchinha entende tudo de futebol. Como é? Estava falando da bola. Ops. Em 1580, na Itália, Giovanni de Bardi criou as regras do calcio fiorentino, jogando com os pés e com as mãos. O jogo reunia equipes formadas por 27 jogadores em um campo dividido em 2 partes iguais. Gol! Juiz ladrão! Quem? Eu? Acho que é com ele. No século XVI, surgiu na Inglaterra o Hurley Over Country. Para jogar, os moradores de 2 cidades se encontravam num campo no meio do caminho, entre as 2 cidades. Vencia quem conseguisse levar a bola até a praça da cidade adversária. Coisa de louco, eu não acho. Durante muito tempo, para os ingleses, o futebol era só festa e não um esporte. Engraçado, para os brasileiros são as 2 coisas. Hahaha, boa! Então, lentamente, o futebol foi virando esporte e evoluindo para o nosso futebol moderno. Escolas inglesas passaram a adotar o futebol como atividade física. Ei, não pode pegar a bola com a mão. Na minha escola pode. Na minha, só o goleiro é que pode. O que é um goleiro? As regras de futebol naquela época variavam muito de acordo com os times das escolas onde eram praticados. Isso impedia que 2 equipes de diferentes escolas jogassem juntas, pois cada uma tinha suas próprias regras. Os que gostavam de usar as mãos e os pés criaram o rugby. E os que gostavam de usar só os pés criaram o futebol. Em 26 de outubro de 1863, foi criada em Londres a Football Association, com a aprovação de 17 regras que serviriam depois de base para as leis atuais do futebol moderno. A partir daí, o futebol foi se desenvolvendo e cada vez mais se tornando o esporte mais popular do mundo. Que legal! E quando ele veio para o Brasil? Bom, até que não demorou muito. Ele chegou aqui em 1894. Charles Miller, paulista e filho de ingleses, desembarcou em São Paulo com uma bagagem curiosa. 2 bolas de couro, uniformes, uma bomba de ar e as regras do futebol. Coisa de louco, também acho. O fato é que daquele dia em diante, o brasileiro se apaixonou de vez por aquela novidade chamada futebol.
Fim da primeira parte. Futebol parte 2. A primeira partida de futebol no Brasil aconteceu em 14 de abril de 1895, entre os empregados das companhias de transporte ferroviário e de gás, na Várzea do Carmo, em São Paulo. O São Paulo Railway, time de Charles Miller, venceu a partida por 4-2. O que faltou para vencermos a partida? Gás! A partida agradou tanto que logo começaram a aparecer os primeiros times brasileiros na capital paulista. São Paulo Athletic, Germânia, Mackenzie. No Rio de Janeiro, outro filho de ingleses, Oscar Cox, trouxe o futebol até os cariocas. Em 1917, quase todos os estados brasileiros já tinham seus times e campeonatos. Em 1916, foi criada a Confederação Brasileira de Desportos, CBD, que cuidava de outros esportes além do futebol. Foi só em 1979 que surgiu a Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Já que estamos falando de siglas, quando foi criada a FIFA? A FIFA é o órgão máximo do futebol. Ela foi criada em 21 de março de 1904 por 4 amigos apaixonados por futebol e que queriam promover jogos entre os países da Europa e, mais tarde, pelo resto do mundo. Os países fundadores são França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça. A FIFA tem como principais objetivos a uniformização das regras de futebol e a organização de torneios como a Copa do Mundo. Copa do Mundo! Copa do Mundo! Brasil! Desculpe, continue. Que bola fora! Em 1928, Jules Rimet, o presidente da FIFA na época, sugeriu a criação de um torneio internacional. Será realizado de 4 em 4 anos e em homenagem ao bicampeão olímpico. A primeira Copa do Mundo será realizada no Uruguai em 1930! A primeira taça foi esculpida pelo francês Abel Lafleur e pesava 1,8 kg. Ela representava a figura de uma mulher alada, a Vitória, e ficaria em posse definitiva com o país que vencesse 3 Copas do Mundo. Em homenagem ao primeiro presidente honorário da FIFA, o troféu recebeu o nome de Taça Jules Rimet. O Brasil foi o país que conquistou esse prêmio vencendo as Copas de 1958, 62 e 70. Estes foram os outros vencedores. 1930 Uruguai, 1934 Itália, 1938 Itália, 1950 Uruguai, 1954 Alemanha, 1958 Brasil, 1962 Brasil, 1966 Inglaterra, 1970 Brasil. A segunda taça foi esculpida pelo italiano Silvio Gazzaniga e pesa quase 5 kg de ouro maciço. Ao contrário da Jules Rimet, o troféu Copa FIFA permanece com o país campeão até o próximo torneio. Depois, ele fica com uma réplica banhada a ouro. A Copa FIFA representa 2 jogadores no momento da vitória junto com o globo terrestre. Estes foram até hoje seus vencedores. 1974 Alemanha, 1978 Argentina, 1982 Itália, 1986 Argentina, 1990 Alemanha, 1994 Brasil, 1998 França, 2002 Brasil e 2006 Itália. E até hoje possui as Copas do Mundo de 2010, 2014, 2018 e 2022, com os seus vencedores: 2010 Espanha, 2014 Alemanha, 2018 França, 2022 Argentina. E a próxima Copa do Mundo será em 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Quem será o campeão? Vai, Brasil! Puxa, 5 vezes campeão? É! Brasil, Brasil! É, o futebol é uma paixão nacional mesmo. Paixão que acompanha a nossa seleção olímpica, os nossos clubes brasileiros campeões mundiais em torneios internacionais, a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Peraí, tem Copa do Mundo de Futebol Feminino? Tem, desde 1991. O futebol feminino vem mostrando sua força e seu valor a cada dia que passa.
O Brasil conquistou o segundo lugar em 2007 e a brasileira Marta foi eleita 4 vezes a melhor jogadora de futebol feminino do mundo. Puxa, que demais! Também acho. Ops, eu tô atrasada. Preciso correr para a abertura da Copa. Cebolinha, você poderia dar uma pimba na gorduchinha? Claro. Pimba! A gorduchinha era a bola! É, acho que vou me atrasar. Fim!